Fala galerinha que segue o canal, sejam muito bem-vindos. E já que o meu último vídeo falando sobre carreira teve uma boa repercussão, eu decidi já trazer um vídeo em seguida abordando esse tema, né? Então, eu, como comentei no último vídeo, tenho experiência como programador, mas eu migrei para gestão de automação, né? Esse termo ele é um tanto banalizado no mercado brasileiro, que se você for levar esse termo à risca, um gestor de automação ele gere automações, gere outras pessoas, né? Normalmente o termo gestor de automação é utilizado aqui no Brasil, né? Para se referir a quem trabalha com automações, agentes de IA e afins, né? Se nós estivéssemos falando do gestor de automação mesmo, aí realmente seria um cargo mais exigente, né? Eu provavelmente não teria conseguido migrar para ele, né? Tanto que se você for pesquisar, perguntar uma IA da vida, e dentre esses três cargos que eu vou colocar aqui, ele provavelmente vai colocar o gestor de automação como mais difícil de entrar. Não por ser de fato, mas porque o gestor de automação em si, ele existe diversas competências, muito além do que grande parte dos trabalhos com o nome aí de gestor de automação realmente exigem, né? No mercado brasileiro convencionou-se esse termo, né? Mas assim, trabalhar com automação, criando agentes de IA em si, não é difícil de entrar, né, nesse mercado. Na verdade, eu estava algum tempo sem trabalho, e aí começo do ano eu comecei a prestar serviços como programador, como freelancer, né? E bom, não foi muito como eu esperava, como eu gostaria. Pelo menos a pessoa com quem eu trabalhei, ela não queria só que eu fizesse o trabalho, mas também a forma com as tecnologias que eu utilizava eram importantes, e acabou que por eu não ter conseguido fazer da forma com que se esperava, acabou sendo uma coisa que não vingou muito para mim. E aí um amigo meu que já desde o ano passado está trabalhando com isso, né, tem aí a sua agência, estava precisando de alguém, me chamou. Até então eu não sabia praticamente nada de automação, agente de IA, estava começando a aprender aí, mas na prática eu não sabia nada. Mas eu estava precisando de alguém, e com certa urgência, e sabia que eu tinha a skill da programação e aprenderia rápido, né? Então eu acabei topando o desafio, gostei, ganhei essa skill, e atualmente é com o que eu trabalho hoje, né? Posso dizer que, assim, em termos de remuneração, é bem parecido com o que um programador ganha, que assim, mais que o programador hoje
se a gente for observar os últimos 2 anos, praticamente não teve pelo menos a galera júnior, né? Os pleno, os sênior sempre estão aumentando o salário, né? A demanda é cada vez maior em relação à quantidade de profissionais, mas para júnior, praticamente não houve aumento salarial, né? Como eu falei, para as vagas de júnior, né? De programador, mas mesmo assim é acima da média, né? Assim, hoje qualquer vaga de júnior paga 3.500, ainda não é muito, né? Se a gente for olhar a pesquisa lá eu me esqueci qual é o nome, acho que é o canal Código Fonte. Eles todo ano fazem uma pesquisa. A última, a média de salário dos programadores júniores deu aí 4.000, né? Eu acredito que a maioria vai ficar aí nos 3.500 por aí, né, nessa faixa. Um gestor de automação início de carreira ganha mais ou menos isso também, que para começar não tá mal, né? Agora vai para pleno, sênior, pleno basicamente a mesma remuneração, né, do programador, que ainda é uma remuneração boa, né? Um programador pleno já ganha aí entre os seus 6 e 12 mil. Um sênior normalmente entre 11 e 18 mil, né? Que é uma remuneração boa. E você trabalhar com automação, ele possibilita abrir seu próprio negócio, né? Não é algo difícil. Esse meu amigo, quando começou, ele não tinha muita experiência, tinha bem pouca na verdade, mas tinha demanda de pessoas com que ele trabalhava, e posso dizer aí que ele está indo muito bem, né? Você acaba pulando aí certos obstáculos e chegando aí com a agência de IA, né? Você acaba chegando aí rapidamente ao salário que ganharia um sênior, ou que nem um sênior ganharia, né? Se você conseguir criar uma agência bem sucedida. E eu colocaria sim gestão de automação como uma das carreiras que eu seguiria como alternativa à programação, por alguns motivos. Primeiro, automações e agentes de IA são produtos, serviços muito úteis, que trazem muito retorno para os clientes. Muitos agentes de IA simplesmente empresas contratam para não ter que contratar, né? Então, assim, o ganho é muito grande. O custo de você for, né, de fato contratar uma agência de automação, o agente mais barato, mais simples que você vai adquirir vai ser uns 3, 4 mil reais. O mais simples, né? Coisa que um agente simples você faz questão de 2 horas, né? 1 hora. Óbvio, né? Pelo menos 2 horas ali, né? É o ideal para você testar prompt e tudo mais. Mas a capacidade de rentabilidade é muito grande. É um mercado que está começando a crescer de verdade agora. Posso dizer aí que o pico, né, da profissão do gestor de automação começou aí mais ou menos há 1 ano e deve durar aí mais pelo menos 2 ou 3. É menos exigente para você começar a trabalhar com,
porque na maioria das vezes você não vai precisar programar, a não ser que você crie automações, agentes programando, mas essa é apenas uma das formas, e só é de fato necessário você criar agentes programando quando é um projeto muito, muito, muito grande mesmo, que nenhum N8N da vida dá conta, né? Nenhum Power Automate, né? A maioria dos agentes você consegue atender a demanda com o N8N. E aí que você vai precisar aprender são os conceitos de LLM, né? De modelos de linguagem, estudar sobre... Tem bons cursos aí, se vocês quiserem eu indico alguns. Estudar IA generativa, estudar também as plataformas, né? Principalmente N8N, né? Tem o Bobble também, que eu nunca cheguei a trabalhar com ele, mas algumas pessoas usam. Mas os mais usados são N8N e Make, né? Você aprende pelo menos duas dessas plataformas, a trabalhar com elas, né? Aprende aí vai precisar aprender um pouco de programação para que você consiga implementar alguns trechos de código, mas nada de outro mundo. Você só vai utilizar em alguns determinados momentos. Se você dominar o básico aí de Python, JavaScript, que são linguagens bem tranquilas de se aprender, você já consegue usar, né? Aprender um pouquinho de SQL que você deve usar, e é isso. O resto é ir praticando. Então é um mercado que está em plena ascensão hoje. A demanda em relação pegando aí a demanda versus oferta, é muito mais favorável aos profissionais desse setor do que dos de programação, e é óbvio, dependendo aí, né, do tipo de vaga que você vai se candidatar, é bem mais fácil do que você se estabelecer nesse mercado do que em programação, né? Outra área que também está muito forte dentro da TI é a área de dados, né? E isso já vem aí principalmente do ano passado para cá, onde o mercado, né, tem percebido com mais frequência a importância desse profissional. Tem sido um mercado que tem ganhado bastante espaço, a demanda tem aumentado bastante e a remuneração é alta, assim. Normalmente a galera da área de dados, já como júnior, costuma ganhar em torno de 5 a 9 mil, já é uma remuneração bem acima da média do mercado. Você vai trabalhar com um pouco de programação, sim, mas você não vai desenvolver software como um programador, né? Existem basicamente três áreas, né? Sub-áreas dentro da área de dados, né? Análise de dados, ciência de dados e engenharia de dados. O ideal, assim, né, se você quer entrar no mercado, é que você comece como analista de dados, que é a mais fácil de entrar. Você não precisa de muita coisa, basta você ter boas noções de programação, dominar ali um Power BI da vida, mais uma, duas ferramentinhas ali, você tendo domínio, estudando, praticando, se aplicando, você consegue entrar no mercado. Óbvio que a oferta está aumentando,
mas ainda assim é um mercado que, pelo menos por enquanto, ainda é menos visado que a programação, paga mais e, se você for considerar uma carreira de entrada na área de dados, né, análise de dados, é uma profissão mais fácil de você começar a se estabelecer do que programação. E a terceira que eu colocaria é a área de computação na nuvem, né? Hoje, embora ainda existam muitas empresas com servidores on-premise, né, servidores locais, cada vez mais as empresas, grandes empresas, então, empresas grandes de fato, a grande maioria, os servidores são todos na nuvem, né? E por mais que um servidor na nuvem, né, gerenciado aí por grandes empresas de tecnologia como a Amazon, Google, dão essa facilidade, dispensa a necessidade de você ter um profissional de infra lá direto, mas ainda precisa aí de alguém que entenda disso para estar lidando, né, com. E aí, assim, muitas empresas ainda têm serviços, ainda tem servidores on-premise locais, onde elas gastam bastante energia, tanto para o servidor ficar lá rodando direto 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o ar-condicionado ligado direto lá na sala, né, para não manter a refrigeração, como também o salário do profissional de infraestrutura que está lá em tempo integral, gasto com a manutenção, né, do servidor, fica tudo por sua conta, né? Enquanto nas assinaturas, né, de serviços na nuvem, de computação na nuvem, você paga uma mensalidade ali, meu amigo, e é aquilo. O custo é muito menor, você tem uma segurança muito maior, porque quem está ali gerindo o seu servidor é a Amazon, o Google, são empresas gigantescas que vão lhe dar uma robustez de serviço de computação na nuvem muito maior do que você vai ter, né? Então, segurança também, né? Uma robustez muito maior que você vai ter do que se você tivesse seu servidor local ali. E também é aquele tipo de serviço que agrega muito para quem adquire, né? Hoje, um profissional de computação na nuvem é bastante bem remunerado. Se você for um arquiteto cloud, então, meu amigo. Então galera, o celular tocou aqui, tive que cortar o vídeo, mas vamos lá. Então, como eu estava falando, se você for um arquiteto, conseguir chegar ao nível, né, de arquiteto cloud, então nem se fala. Acho que foi ano passado a última vez que eu pesquisei sobre a média de remuneração de um arquiteto cloud, era 35 mil, hoje já deve estar na casa dos 40 mil. É óbvio que para você chegar no nível de arquiteto cloud é uma escada, né? Mas basicamente todos os cargos na área de computação na nuvem também pagam bem, e assim, provavelmente você começando ali na sua carreira como profissional de computação na nuvem, há uma boa chance, né, de você ganhar mais do que quando você for começar aí como programador, até porque como programador, provavelmente, principalmente nos dias de hoje, para começar no mercado, você vai ter que, pelo menos a grande parte, a maioria, vai ter que se submeter aí a subempregos que pagam muito abaixo do mercado, né? E como a área de computação na nuvem
tem menos oferta em relação à demanda do que programação, pelo menos por enquanto, a chance de você conseguir pegar uma vaga mais interessante, com uma remuneração mais de acordo com o mercado, é maior. E é uma área assim bastante interessante. A curva de aprendizado não é grande como a programação, por exemplo. O que você vai fazer é aprender a criar e manter serviços de computação na nuvem nessas grandes empresas, né? Servidores, no caso, que você vai precisar, assim, hoje, principalmente se você quiser trabalhar com TI, você tem que cuidar que você tenha alguma base de programação mínima ali, pelo menos de um domínio pelo menos você tem um domínio básico ali de algoritmos de programação, né? Mas você não vai usar muita programação trabalhando com computação na nuvem. Normalmente é algo que você não, assim, depende, né? Mas normalmente você não usa muito. O que você vai precisar ter o domínio dos serviços, pelo menos os principais 4 grandes players aí de computação na nuvem: AWS da Amazon, Google Cloud Platform do Google, obviamente, né? Azure da Microsoft e Oracle Cloud da Oracle, né? São os 4 grandes players desse mercado. São os que valem a pena de fato estudar, se aplicar. Tem muito material gratuito aí, inclusive tem tanto a AWS quanto o Google Cloud Platform e como também a Azure fornecem materiais gratuitos para você aprender. Recentemente eles até disponibilizaram um sistema de vouchers aí que você consegue e vai fazendo os cursos e ganha aí o direito a fazer a prova, que é paga, né? Você paga em dólar para fazer a prova para tirar a certificação. Vale muito a pena, galera. Vou ver se eu encontro aí, deixo na descrição. Você vai precisar aprender um pouquinho, né, de containerização também. Na verdade, isso é algo que para programação também, a área de dados também é importante, né? Em geral, se você trabalha com TI, é bom que você pelo menos saiba um mínimo de containerização, né? Docker, Kubernetes. Depois, se vocês quiserem, vocês não sabem nem o que eu estou falando, se vocês não souberem nem o que eu estou falando, posso até gravar um vídeo sobre depois, né? Um pouco de Terraform também, que é usado. É basicamente isso, galera. São áreas que, pelo menos, acredito, ainda até o fim dessa década estarão bem cotadas no mercado, assim, com um cenário favorável para quem está entrando. E aí cabe a você, se você pretende começar na área de TI ou migrar de área dentro da TI, aproveitar bem essas oportunidades, né? Que, óbvio, em algum momento aconteceu de novo, mas se tiver mais um aí, eu vou ter que pedir música no Fantástico. Pois é, galera, mas é isso. Já deu pro explanar bem, né? Sobre essas 3 áreas que são bem promissoras hoje no mercado. Se você estiver pensando em entrar para o mercado, para a área de TI, ou migrar de área dentro da TI, são 3 bons candidatos que acredito que hoje, para quem vai começar, estão mais favoráveis, né, do que a programação. E aí, se vocês têm interesse nesses tópicos,
Continue aí dando like, interagindo, se inscrevam, galera. Vi que bastante gente assistiu o último vídeo, mas ninguém se inscreveu. Não precisa deixar as notificações ativadas. Isso é bom, né? Eu gostaria aqui, mas pelo menos se inscrevam, que aí é mais difícil vocês perderem os vídeos, né? Eu vou estar sempre trazendo esses tópicos de carreira à medida do possível. E é isso, galera. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Deixe seu like, comente qualquer coisa aí para interagir, para gerar engajamento, para esse vídeo chegar em mais pessoas. E é isso, galera. Valeu!